cheio de esperança, para agradecer que hoje é mais um dia que nós nos reunimos para que tenhamos condições de aprender mais, de saber onde estamos pisando, saber de onde viemos, para onde iremos. Então, vamos aproveitar a presença do nosso irmão Vitor e pedir a Jesus que o abençoe, a espiritualidade maior que o abençoe, os espíritos de luz que estejam aqui presentes que o abençoe, para que nós tenhamos condições de absorver a sua palestra com muita paz e sairmos daqui cheio de amor, cheio de luz e de esperança. Portanto, meus irmãos, é com muita alegria que eu vos saúdo com a presença de vocês, pedindo a Jesus que nos abençoe sempre, que esteja sempre presente em nosso momento, para que tenhamos condições de seguir o nosso caminho. Temos tropeços, temos empecilhos, mas o importante é saber transpor todos esses tropeços, todos esses empecilhos. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês que estão aqui presentes nessa noite. Com muita alegria, muita satisfação, que aceitamos mais um convite desta casa a estarmos aqui nesse momento de comemoração de 24 anos de trabalho ininterrupto desta casa. E o tema que trago para a nossa reflexão dessa noite possa ser que agrade, possa ser também que não, mas foi uma das intuições que recebi dos espíritos amigos que trabalham conosco nessa casa, para que possamos explanar de uma maneira mais precisa um dos itens que se encontra no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Cristo Consolador, as instruções dos Espíritos, com o tema O Advento do Espírito de Verdade. O capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo traz mensagens que são atribuídas ao Espírito de Verdade, e diante de trabalhos e pesquisas de pessoas mais sérias do movimento espírita, chegou-se à conclusão que as mensagens que saíram naquela época, assinadas pelo Espírito de Verdade, seriam o próprio Jesus participando da codificação do Espiritismo. E eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade ou já leram essa mensagem. Essa mensagem, o Advento do Espírito de Verdade, ela começa com uma série de características que somente aqueles que já estudam ou veem ou estão tentando se habituar nas pegadas de Jesus, traz semelhanças da didática do Cristo dentro do seu processo de vivência e de transformação para as pessoas, né? E nela traz uma frase que é a frase tema de nossa palestra, que é: Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Quando ele encerra esta pequena passagem do Advento do Espírito de Verdade. Nós estamos vivendo uma época em que, mais do que nunca, as obras de Kardec têm sido tão atuais quanto nunca. Aqueles que têm mesmo uma sede de conhecimento sobre o Espiritismo devem, por questão de ordem, iniciar o estudo pelas obras que Kardec deixou, porque somente aí nós vamos ter uma forma segura de entender o que é o Espiritismo. E a primeira obra que ele elenca para ser estudada para aquele que é espírita, simpatizante ou não, é a obra que é o Espiritismo, né? Que poucas casas espíritas, diga-se de passagem, leem essa obra. Inclusive poucos palestrantes até conhecem essa obra, e poucos espíritas conhecem essa obra. Porque já pararam para pensar o que é você ser parado no meio da rua e alguém perguntar o que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Tem pessoas que não conseguem explicar e dizer, decifrar numa frase o que é o Espiritismo. Tem gente que diz assim: não sei não, você vai lá no centro, você vai saber. O Espiritismo é um negócio lá que o povo bota a mão assim em cima, faz assim com a mão. Espiritismo é caridade, Espiritismo é amor. Assim dá uma definição muito vaga do que Kardec deixou na introdução desse livro, quando ele diz assim: que o Espiritismo é uma ciência que estuda a origem e a destinação
dos espíritos. Veja, é uma ciência que estuda a origem e a destinação dos espíritos. Isso ele faz lá na introdução do livro que é o Espiritismo, né? Mas para a gente ter um conceito amplo de Espiritismo, muito mais do que conhecimento, é necessário que seja desenvolvido por nós as potencialidades da alma, né? Porque o Espírito de verdade, ele pede para que primeiro nos amemos e depois nos instruímos. E muitas vezes a gente tem partido por uma via de mão dupla complicada. A gente quer se instruir para depois amar. E aí vejam como é interessante perceber que nunca vai dar certo essa teoria que a gente está dando primeiro para se instruir para depois se amar. Vejam por quê. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec traz lá na escala espírita as 3 classificações dos espíritos. Tem os espíritos que são criados simples e ignorantes, os bons espíritos e os espíritos que são evoluídos. Veja porque eu não adotei o tema ou a classificação espírito imperfeito, como é adotado lá no livro. Lá ele diz que os espíritos imperfeitos são aqueles que ainda têm a predominância da matéria, são aqueles que ainda predominam as paixões mais primitivas possíveis. Quais são? Orgulho, vaidade, a tristeza, a inveja, a crítica. São características ainda de espíritos imperfeitos. Vamos dar uma ideia mais clara. A classificação espírito imperfeito está entre o espírito simples e ignorante ao espírito bom. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, não cria o espírito imperfeito. Ele cria o espírito simples e ignorante. E vejam, ser ignorante não é a questão, como a gente conhece aqui no Nordeste, do estribucho, da brutalidade. É a ignorância do conhecimento, de entender as coisas. E aí adotamos a característica de espírito imperfeito pelo nosso livre-arbítrio e pelas escolhas que nós fazemos na nossa vida. Muitas pessoas perguntam: por que eu sofro tanto? Quem nunca perguntou isso? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que minha família sofre tanto? Por que eu tenho que passar por isso? E a gente vai vendo, né, dentro dessa classificação, que essa característica de espírito imperfeito, os sofrimentos são gerados pelas escolhas que nós temos dentro do princípio espírita do livre-arbítrio. São escolhas que eu faço na minha vida, são sementes que eu vou colocando no meio do meu caminho e que eu não vou ter outro método senão colher aquilo que eu planto. E essa é a parte mais dolorosa dentro da doutrina espírita, porque no espiritismo a gente não pode culpar ninguém em nada. O culpado de tudo na nossa vida somos nós, desde as alegrias até os sofrimentos. E as pessoas ficam num estado assim de vitimização tamanha, porque faz: não, mas olha, eu não faço nada com ninguém, eu sou uma pessoa boa, eu não faço nada, nem faz o bem nem faz o mal. Realmente não faz nada. E permanece naquela característica ainda de espírito imperfeito, mas tentando galgar a característica de bom espírito. Uma coisa que é importante a gente destacar também, que a gente fala muito, é que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. A expiação ainda ela faz uma característica de espíritos imperfeitos, e a prova nem sempre é. Às vezes um bom espírito pode reencarnar e passar por uma prova sem ser uma expiação. O exemplo disso foi o próprio Cristo. Ele passou pela prova do madeiro, mas aquilo não era uma expiação para a evolução dele, porque o próprio Cristo já tinha dentro do seu conhecimento que ele iria passar. Ele já tinha na mente dele tudo o que iria ser feito. Era uma prova, mas não era uma expiação. Percebe como é diferente essas duas coisas?
Prova e expiação são duas coisas diferentes. E a gente está tentando dar essa introdução só para a gente chegar no tema mesmo da nossa palestra. Então vejam, há uma necessidade muito grande quando a gente vem para a casa espírita de se instruir, mas também desenvolver as nossas potencialidades de nossa alma. Enquanto mais a gente conhece o Espiritismo, quanto mais a gente mergulha dentro do Espiritismo, mais a gente se compromete a se transformar. Porque, do contrário, quando a gente conhece só por conhecer, quando aquele conhecimento não serve de absolutamente nada no meu processo evolutivo, do que adianta? Do que vai adiantar? Conhecer todas as obras, todos os livros de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Allan Kardec, todos, mas permanecemos com o coração ainda tão cheio de coisas ruins que aquelas obras não fazem efeito nenhum. Por isso que o Espírito de Verdade pede primeiro que a gente se ame e depois busque a instrução. As pessoas hoje estão extremamente cansadas das religiões porque se fixam no comportamento dos religiosos, não se fixam na mudança que precisam fazer por dentro. E sempre tem aquela desculpa: eu não vou hoje no Centro de Esperança porque lá tem um rapaz que é muito arrogante, prepotente, eu não vou hoje. Quem está perdendo não é o rapaz que é arrogante, prepotente, é você. Você se fixar numa pessoa que é cheia de defeitos para sabotar a sua evolução espiritual é uma característica de defeição sua. A gente não pode rejeitar o bem esperando que outra pessoa seja melhor, que eu seja melhor, que eu faça por onde ser uma pessoa melhor. Eu não preciso que o outro se transforme e seja melhor. Se eu for melhor, se eu fizer por onde ser uma pessoa melhor, todo aquele reflexo de bondade vem para os meus olhos e eu já vou enxergar aquela pessoa diferente. Temos o hábito ainda de nos fixarmos no que não serve no outro. Temos o hábito ainda de nos apegarmos ao que o outro faz de tão ruim que a gente faz: meu Deus, fulano está dentro do centro espírita, mas ainda é desse jeito. Imagina se fulano não tivesse no centro espírita. Imagina. Porque quando eu vejo uma pessoa complicada dentro do centro, eu fico: meu Deus, fulano é complicado dentro do centro. Imagina se não tivesse no centro. Estava pior. Muito pior. Mas é preciso que a gente tenha essa sabedoria de desenvolver os sentimentos mais nobres que é preciso para a construção da evolução do nosso espírito. Ser menos egoísta, calar mais ao falar. E olha que eu tenho aprendido isso de uma forma bem dolorosa. Porque quando a gente tem aquele hábito de dizer: eu sou estourado, eu digo mesmo, não é para casa. Eu tenho que dizer que sou louco, aquilo ali está lá em mim. Às vezes, nem sempre. É um gesto de caridade nossa. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo a caridade moral e a caridade espiritual. E fala que muitas vezes a caridade moral é você suportar as mazelas que o outro tem e você não consegue suportar. É uma caridade. Você suportar uma pessoa que é de um jeito que lhe incomoda. Até porque quando você se fixa num determinado ponto em uma pessoa que lhe incomoda, é porque aqui e acolá você também é possuidor do mesmo defeito. É um convite para que você também se trabalhe como pessoa. É um convite para que você também se trabalhe. Então veja, o próprio Espírito de Verdade, quando ele aconselha: amai-vos e instruí-vos, é porque nunca haveria uma unidade no Espiritismo se primeiro nós não colocássemos acima a bandeira do amor. O amor bem sentido, o amor bem compreendido, como a própria espiritualidade pede. Olhar para as pessoas com um olhar de mais benevolência, um olhar de mais caridade. Fechar mais a nossa boca quando vamos criticar, falar, remediar as situações quando possíveis. São situações que às vezes comprometem a nossa paz espiritual.
ou até evita que nós nos equilibremos. Trancar um pouco essa euforia que a gente tem por dentro e compreendê-la com bons olhos. Porque somente quando eu começar a enxergar o meu irmão como meu irmão, eu inicio o passo de amor. Madre Teresa de Calcutá, uma certa vez, foi atender um leproso nas ruas da Índia. E os monges budistas, observando aquele gesto de Madre Teresa, atendendo um leproso, uma pessoa que era cheia de feridas purulentas, olhou para ele e disse: Madre Teresa, você está interferindo no karma desse leproso. Você não pode fazer isso, porque essa situação que ele está passando é karma. Ou seja, aquelas coisas que a gente bota na cabeça também, coloca na cabeça da gente o espiritismo de uma maneira errada, que a gente veio para sofrer. E muito pelo contrário, nós viemos para sermos felizes, crescermos, evoluirmos espiritualmente. Quando vocês começarem a escutar espírita dizendo que a gente veio para sofrer, é porque esse espírito está falando no microfone sofre e não quer que as pessoas sejam felizes. Porque a ideia do espiritismo não é que ninguém sofra, mas que compreenda porque sofre. É o bem e mal sofrer. E aí Madre Teresa, olhando aquele gesto dos monges budistas, diz: eu sei que isso é karma, mas se eu puder fazer com que este karma seja menor, eu serei útil. Olha que coisa boa. Se eu puder ser útil e compreender que eu posso amenizar as dores de quem sofre, eu já estou compreendendo o que é amar. Quando eu esqueço um pouco das minhas dificuldades, dos meus problemas, das coisas que me colocam para baixo todos os dias, que a gente acaba achando que não tem motivo para agradecer de nada, é só um amontoado de obsessão, tristeza, enfermidade e angústia. Olhemos o caso de Chico Xavier, cego de um olho, coração inchado, quase parando, mobilidade fraca, e até os últimos anos da vida continuou trabalhando por aqueles que mais sofriam do que ele, porque ele teve toda a justificativa de dizer: hoje eu não vou para a casa da prece, estou com uma angina, estou com dor nas costas, estou com dificuldade para respirar, mas vai servir sem esperar nada em troca. Eis a função de quem é espírita, meus irmãos, ou daquele que diz que segue a Jesus, porque Jesus está pouco se importando se você vai ser espírita, se você vai ser católico, se você vai ser evangélico, umbandista, do candomblé, pouco vai importar. O que vai mais falar sobre você são as suas atitudes fora da casa espírita, é o que você faz por fora da casa, que ressoa na sua vida, é como você olha as pessoas, é o que você faz com você. Porque a gente às vezes não tem um bom dia lá fora e chega na casa espírita querendo que todo mundo engula o que passou com a gente no dia. Isso é uma falta de caridade. Isso é uma grande falta de caridade, principalmente quem trabalha em casa espírita. Você teve um dia ruim, você está indo por cento, deixa aquele dia ruim para trás e vá atender as pessoas. Não contamine as pessoas com a sua loucura, com a sua raiva. Não contamine as pessoas com o que aconteceu de ruim com você. Não espere que a luz venha, seja luz. É bem diferente quando a gente começa a adotar esse tipo de postura. E nessa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, o advento do Espírito de Verdade, ele mostra que é preciso ressignificar uma série de condutas, que é preciso ressignificar muitas situações para a gente compreender e amar mais as pessoas. E daí então, quando nós que somos adeptos de uma doutrina, quando nós realmente nos amamos, passemos a instruir. Instruir não é impor. É um erro que nós temos também. Achamos que a instrução é pegar a pessoa pelo cangote, como a gente chama aqui no Nordeste, botar as pessoas num canto e dizer: aceite a minha verdade, porque só a minha está certa, você está errado. Isso não é instrução. Isso é domínio. É domínio sobre as pessoas. Quando os bons espíritos instruem, quando Kardec instrui, e aí a gente só vai conhecer realmente quem é Allan Kardec, na sua mais simplicidade, no livro que é o Espiritismo.
Você vai ver que Kardec, ele não tinha intenção nenhuma de impor nenhuma verdade do Espiritismo para ninguém. Nem para o crítico, nem para o cético, nem para o padre, que são as três personalidades que são entrevistadas no livro, que é o Espiritismo. Ele não tinha interesse em converter ninguém, de impor ninguém a nada. Mas tinha o interesse de mostrar, por uma fé raciocinada, lógica e coesa, o que era o Espiritismo. E acabou convencendo. Isso é instrução. Instrução não pode ser confundido com imposição. Eu impor a minha verdade, impor as minhas convicções, impor o meu achismo. É imposição, não é instrução. E quando nós impomos, é uma característica dos espíritos inferiores. Os bons espíritos, eles não impõem nada. Eles falam, orientam. Se a pessoa serve, bem. Se não, eles se afastam. Mas uma característica dos maus espíritos é quando eles impõem. Quando eles querem que a verdade deles predomine sobre as pessoas. E aí começam a ver os processos de obsessão coletivo. A gente vai ver a casa espírita tomando outros rumos, quando pseudos mentores acabam dominando um grupo inteiro de trabalhadores. Como Arnaldo Dutra contou uma vez, um caso de uma casa espírita, que dentro da reunião mediúnica tinha garrafa pendurada, garrafa PET pendurada, de um lado para o outro. E perguntaram ele perguntou ao dirigente do centro, por que tem aquelas garrafas penduradas na parede? E eles, não, veja só, o mentor da casa disse que essas garrafas que estavam penduradas, dentro dela estavam os obsessores presos. Vocês percebem a falta de senso ridículo da coisa? E as pessoas hoje não querem mais questionar. Com calma. Mas por que pendurar a garrafa? Por que garrafa segura o obsessor? Aí tem os remédios segurando o obsessor, então pega a garrafa. Fere o consenso, fere a lógica, as pessoas aceitam tudo assim, uma calma. Né? Aceitam aquilo ali de uma maneira muito tranquila. As imposições que são feitas, a instrução está completamente ligada à lei de amor. E hoje, mais do que nunca, o nosso movimento espírita se encontra extremamente enfermo, porque não consegue mais se entender. E Kardec, precisamente na Revista Espírita, diz assim: se houver disparidade entre os grupos, eu lamento, mas permanecerei com aquele que mais fizer a caridade. Olha que coisa simples. Permanecerei com aqueles grupos que fizerem mais a caridade. Kardec naquela época já viu que os próprios espíritos não estavam se entendendo muito, mas nos deixou uma recomendação muito precisa: estar em uma casa espírita onde é feita a caridade, onde a caridade prevalece os interesses mesquinhos, escusos de quem está dentro dela. Isso tem sido uma coisa muito séria, meus amigos. Nós temos visto casas espíritas se fechando, grupos se desfazendo, pessoas saindo do espiritismo, se afastando dos centros, porque não conseguem mais se amar. Pessoas se afastando do espiritismo, como eu também tive essa crença uma vez, de me afastar do movimento, porque eu não queria ter raiva com as pessoas que pensavam diferente de mim. E os espíritos também me mostraram que não é assim que se faz o evangelho. Evangelho é pelo contato, é pela palavra, pelo abraço. Como é que eu vou conseguir amar uma pessoa que é de outra rotulação religiosa? Eu não estou nem amando quem é espírita. Eu não estou amando os que estão dentro da minha casa. Eu não estou amando as pessoas que convivem comigo, as pessoas que se relacionam comigo. Eu sempre cobro, peço, quero, preciso, mas não posso doar nada de mim. Eu quero que o outro me socorra, o outro faça, o outro me dê carinho, mas eu não dou carinho para ninguém. Eu quero que o outro entenda a minha dor, mas eu não estou aberto a entender a dor de ninguém. É preciso muito, mas muita força de vontade para mergulhar dentro das fontes do Espiritismo, porque ele exige de nós mudança de comportamento, mudança de postura. Por mais que a gente tome passe magnético,
faço tratamento espiritual, tome água magnetizada, se eu não trato o que está dentro da minha cabeça, dentro da minha mente, os maus pensamentos, a minha mesquinhez, a minha vontade de derrubar os outros, direto ou indiretamente, se eu não trato isso dentro de mim, o que adianta vir com o Santo Espírito? Aqui eu vou estar enganando a mim mesmo. E como está lá no livro que é o Espírito, no livro dos Espíritos, quando eles dizem assim: homem, reconhece a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo. Nos conhecer é um trabalho doloroso. A gente não quer olhar por dentro, olhar o que não nos serve por dentro e pegar esse emaranhado de coisas e trabalhar de uma maneira precisa. Trabalhar as minhas culpas, os meus medos, os meus milindres, a minha falta de amor próprio. São situações que precisam ser arrancadas e trabalhadas por nós. É preciso ter muita coragem, né, para mergulhar no que há dentro da gente. E essa coragem, esses arcabouços de melhora são que nos dá o Espiritismo. Só. Ele nos mostra que o Espiritismo é tão somente o próprio Cristo que voltou, só que agora não de uma forma corporificada, mas de uma forma de doutrina, de princípios. E quando muitas vezes os princípios da doutrina, que são os mesmos do princípio do Cristo, não são observados, não são obedecidos, fica tudo menos o Espiritismo. Prevalece tudo menos o Espiritismo. Estamos vivendo um momento muito conturbado na prática espírita, eventos caros, eventos espíritas caríssimos. Eu até recentemente compartilhei com o Pedro Paulo um evento na Bahia, um evento espírita, cobrando R$4.000 por estadia no hotel. Cadê Jesus nesse meio? Aonde é que está a humildade? Onde é que está essas coisas que a gente aprende na casa espírita? Ah, mas tem que ter tempo para bancar o evento tem que ser um hotel de luxo, tem que ser num canto bom, as pessoas têm que se sentir bem. E naquele tempo Jesus subiu no morro e pregava, e ficava tudo bem. Então, se o Espírito de Jesus que voltou, na minha pequena concepção, e pelo pouco que a gente estuda o Espiritismo, eu acredito que Jesus não preferia estar dentro de hotéis de luxo, mas sim onde houvesse a dor e o sofrimento das pessoas. Porque Ele está além disso, dessas pequenez que a gente tem. E aqui a gente está falando, não é criticando, é mostrando que a gente precisa melhorar cada vez mais como espíritas. Chico Xavier, uma vez, ganhou uma reforma lá na Casa da Prece, em Minas Gerais, para reformar o chão e colocar 2 ar-condicionados no centro. E aí Chico autorizou. O cara colocou os 2 ar-condicionados, colocou um chão de granito preto na Casa da Prece. Emmanuel se aproximou e disse: meu filho, tire esse piso, esses 2 ar-condicionados. Mas Emmanuel, faz calor, o que a gente faz? E o piso está bonito. Meu filho, o Espiritismo é Jesus que voltou para os mais pobres. Nós não temos o direito de humilhar aqueles que são mais humildes. Tire o piso. Foi o que Chico fez? Tirou. Porque o Espiritismo é isso. Veio para as pessoas que estão mais sofridas, mais doentes, mais perturbadas. E hoje, nesse mês, essa casa completa 24 anos de trabalho ininterruptos. Eu estou aqui faz 1 ano e alguns meses, mas parece que já fazia anos que eu estava aqui dentro dessa casa. E nesse pouco tempo que estou aqui, eu pude viver muitas alegrias quando vim para cá. Em novembro, mais ou menos de 2 anos atrás, quando eu estava mergulhado nas minhas concepções mais perturbadas possíveis de movimento espírita, com um braço parado, sem se movimentar muito bem, devido a um processo de um pré-AVC, não sei se pode dizer assim, na medicina diz que não existe pré-AVC, mas com um braço meu adormecido, parado, eu recebo uma ligação de Pedro Paulo, me convidando para vir para cá. No momento que eu estava mais perturbado, mais equilibrado possível, com vontade de nem sequer aparecer mais no movimento espírita.
eu e mais 4 pessoas viemos para cá. E nunca me esqueço dos dias que cheguei aqui, com as minhas dificuldades, com os meus problemas, e quando eu fui amparado nessa casa. Por pessoas que acho que vocês não têm a oportunidade de enxergar, mas eu já tive. Uma vez eu cheguei aqui nessa casa com um problema terrível e fui para dentro da sala de tratamento espiritual. Me sentei dentro daquela sala e percebi, pela evidência mediúnica, que um espírito estava se aproximando perto de mim. Um senhor muito humilde, uma roupa bem simples. Ele chegou perto de mim e disse: boa noite, meu filho, eu me chamo Pedro. E fui presidente dessa casa. Ah, eu disse: vamos, Pedro, você é Pedro Paulo. Será que Pedro Paulo morreu lá fora? Eu não estou sabendo. Mas quando eu olhei para o semblante do espírito, vi que não era Pedro Paulo. Tinha sido uma das pessoas que mais trabalhou para o espiritismo aqui em Esperança, que era São Pedro. Ele disse: feche os olhos, que eu vou lhe ajudar. Fechei meus olhos, me concentrei na cara dele, me ajudar, graças a Deus. Feche os olhos, né? Ajuda a gente nunca pode rejeitar, quando vai ver nos espíritos. Fechei meus olhos, quando ele na palma da mão dele começou a brilhar aquela luz intensa caindo por cima de mim, veio para a região dos meus pulmões, que eu cheguei aqui com asma. A asma passou, eu levantei, olhei para ele e disse: olha, eu fui presente daqui, eu vou lhe mostrar como isso aqui era antes. E pela minha vida ele mostrou uma casinha simples, uma coisa bem acabadinha, bem humilde. E quando ele mostrou dentro do centro, só tinha ele. Não tinha ninguém dentro dessa casa, só ele. E ele vinha, lia o evangelho altamente. Aí eu disse: mas não tem ninguém. Aí ele dizia: tinha, meu filho, sim. Quando eu abri o olho de novo, o centro lotado e desencarnado. Escutando o que ele fazia, ele preparou todo esse ambiente para que tudo isso acontecesse. E a gente não para pensar nessas pessoas que fizeram tanto por aqui. E o que eu achei mais interessante, quando terminou o atendimento, que a minha asma passou, tudo se tranquilizou, eu disse: agora eu vou lá para fora, porque tem muitos irmãos tentando entrar no trabalho. Ele ficou na contenção do trabalho, lá fora, numa humildade, numa simplicidade tamanha. E por que hoje a gente tenta mergulhar numa vaidade tão tola como a gente tenta? Quando palavras do próprio Cristo: bem-aventurados aqueles que serão humilhados, né? Aqueles mais simples possuirão a terra. A gente vai começando a entender que o mundo espiritual está preocupado não é com sua frequência no centro, não é o quanto você estuda, é o quanto você ama, é o quanto de bem que você está fazendo para as pessoas. E já outras vezes que eu já estive aqui, eu vejo, sinto a presença dele. E eu não sabia, depois aí comentando com o Pedro Paulo, as pessoas me disseram que ele tinha sido um espírito aqui da região, mas naquela época não estava ninguém no centro, só tinha ele. Mas imagine se ele não tivesse feito isso. Será que a sociedade dos espíritos franceses existiria hoje? Porque o esforço começa antes. A plantação da semente, a preparação do ambiente para receber as coisas. E mais do que nunca a gente é convidado a mais se instruir dessa maneira. Tem dias que a gente não vai estar 100%, mas se você tiver 100%, socorro quem não está 100%. Abrace, ame, faça por onde você ser uma pessoa melhor. Isso não dói a ninguém. E a gente não pode fazer isso também para mostrar para as pessoas que a gente é melhor. Seja melhor para você. Não espere que ninguém reconheça que você mudou, que você melhorou. Seja para você. Porque quando nós desencarnarmos, não vai ter ninguém pela gente. Vai ser eu por mim. Minha consciência por mim. É a minha consciência que vai falar muito mais alto. Mas é preciso amar e instruir da melhor forma possível. Se eu não consigo me entender com todos os movimentos espíritas, que pelo menos eu me entenda com as pessoas da casa que eu frequento. Se eu pelo menos não gosto do movimento espírita, que tem pessoas também do movimento espírita que eu não gosto. Pedro Paulo não gosta. Tem gente que não comunga, mas também não odeia. Antigamente, quando a gente não gostava de uma pessoa, o que era feito? Mandava matar. Olha como a gente evoluiu. Antigamente na Roma, quando não se gostava de uma pessoa, mandava para o Coliseu Romano para ver se ele lacerado pelas feras.
Na política do pão e circo, já evoluiu alguma coisa. Hoje a gente odeia, mas já odeia com um pouquinho de amor. Porque o próprio Chico dizia que o ódio é o amor que adoeceu gravemente. Então, quando você ficar odiando alguém, não esqueça que lá dentro, mas bem lá dentro daquele ódio, tem um germezinho de amor. Né? Tem aquele germezinho que precisa ser cultivado, que precisa ser observado, que precisa ser regado, adubado, para que prevaleça tudo aquilo que impede que eu evolua espiritualmente. E o que é que nos impede hoje de evoluir espiritualmente? O orgulho, o egoísmo. São as duas maiores chagas. Eu preciso muitas vezes esquecer a minha dor para pegar a dor do outro. Porque quando eu esqueço a minha dor se torna muito mais leve. Veja, esquecer é canalizar as minhas forças, as minhas energias para fazer por alguém. É preciso. O Espiritismo é uma doutrina de progresso, é uma doutrina de ação. Ela pede que você, que é intérprete, participante, espírita, simpatizante, se mova, faça alguma coisa. Porque na hora que você estiver fazendo pelos outros, você está fazendo por você. Quantas vezes a gente não chega no centro espírita chorando, ruim, mal, parece que o mundo está se acabando, parece que não existe dor mais forte do que a minha, e quando volta para casa fala, oxe, cadê minha dor, cadê meu problema, cadê minha angústia? Foi embora, porque eu mudei o padrão de pensamento. Você vem para a casa espírita, recebe um abraço, recebe um passe, um copo de água magnetizada, e as coisas começam a mudar. Mas veja, tudo isso que você recebe não é para que você fique viciado, condicionado a isso. É para que você tenha um equilíbrio dali para frente, seguir o seu caminho. Quando cheguei aqui no Centro de Esperança, nós tínhamos uma companheira que passava conosco, que era Dorinha, saudosa memória. E Dorinha era um termômetro de Centro Espírita. Eu nunca vi. Era a pessoa que não tinha mediunidade, mas quando ela pisava no centro, ela dizia que o centro era bom, não. Era impressionante. E eu trouxe ela para cá e eu já vinha de caminho, Nossa Senhora, aquela de uma do Centro de Esperança boa. Porque a morte dela foi repentina. Para quem acompanhou como eu acompanhei, ela adoeceu. Foi piorando, piorando. E faleceu. E quando nós viemos aqui a primeira vez, que ela cruzou os batentes, eu lembro como hoje, ela parou na porta, olhou, fixou assim o olho, aí olhou para mim. Eu sei que, meu Deus, é o que é bom, é ruim. Porque eu não tenho essa capacidade, mas ela já tem, ela tinha essa capacidade. Quando terminou o trabalho, que a gente voltou para Campinas, ela disse, Igor, eu queria muito que o Centro de Esperança fosse em Campinas. Aí eu disse, por quê? Ela disse, porque é uma casa diferente. É uma energia muito boa. E Dorinha estava sem centro também, né, como eu, né? Porque a gente era meio revolts do movimento espírita. A gente não ficava no centro, a gente tinha que ficar no centro que realmente tivesse dentro de um parâmetro de estruturação boa. E ela disse assim, se eu morrer hoje, eu morro feliz porque eu estou no Centro de Esperança. Passou-se um ano, ela faleceu. Mas morreu participando daqui de Esperança. Eu não poderia nessa noite destacar essas duas pessoas, que foi seu Pedro e Dorinha, porque eles tinham muito a ver com, acredito, com essa noite. Né? E Dorinha, ela tinha um amor tão grande por essa casa, que quando a gente começou o trabalho na quinta-feira, era uma vez no mês. Aí doía quando era uma vez no mês. Passou de 15 em 15 e ela não teve como pegar a parte de ser toda quinta-feira. E eu lembro que antes dela morrer, no último dia que ela ligou para mim, porque na minha cabecinha, para você ver como isso não quer que ninguém morra, eu não achava que ela morria. Ela ligou para mim, cansada, os pulmões com líquido, ela teve derrame de pleura, passou 21 dias em casa porque não conseguiu se internar em nenhum hospital em Campina Grande, respirando fraco, com muita febre. Aí ela ligou para mim e disse, Rita, oi, doutor, tudo bom? Tá melhor? Tô nada, olha, já tô indo, viu? Aquela coisa me impactou. Você tá indo pra onde? Olha, começou a rir, o jeito dela. Aos dois, o que eu vou ali buscar? Vamos para o hospital. Ela disse, não, olha, tenha calma, vai dar tudo certo. Eu só quero que você faça uma coisa. Eu só quero que você me prometa uma coisa para que eu possa morrer tranquila. E eu comecei a chorar.
Porque eu tinha um vínculo muito grande com ela. Digo, pode dizer, eu lhe prometo, ela disse: não desista da cidade de esperança. Não desista do trabalho de esperança. Porque você sabe que aonde eu estiver, se você desistir, eu vou estar sofrendo muito. E eu olhei para ele e disse: eu não vou desistir. Você pode ter certeza que eu não vou desistir, não. A gente vai continuar. E você vai estar lá quinta-feira com a gente. E ela faleceu por quinta-feira de trabalho. Foi uma das maiores dores que eu tive, mas ao mesmo tempo foi um dos maiores consolos, porque eu não queria que ela tivesse desencarnado sem casa espírita e sem estar envolvida no trabalho, porque era um trabalho que ela gostava. Era o trabalho que a gente fazia aqui na casa. E somente com esse espírito e com outros espíritos que eu convivi, eu pude compreender o que é amar, eu pude compreender o que é servir, e pude compreender o quão diferente são as estruturas espirituais dessa casa. Ela partiu 15 dias depois, numa quinta-feira de sua morte, eu fazendo culto de evangelho lá em casa, às 7 da manhã, como eu faço rigorosamente todos os santos dias. Eu fechei meus olhos, comecei a fazer a prece inicial, vi que 2 espíritos se aproximavam carregando uma pessoa nos braços, uma pessoa com dificuldade para andar, para se comunicar, e quando eu olhei, era ela. E olhou para mim e disse: vai hoje para a esperança. Eu disse: vou. E comecei a chorar. Não chorem não. Eu só estou aqui para lhe dizer que a morte não existe. Na mesma hora, Dona Adriana, que é minha sogra, estava sonhando com ela em casa. Ela apareceu para mim e para ela ao mesmo tempo, recomendando um livro para que ela lesse. E hoje, se ela estivesse aqui conosco, seria um dia de extrema felicidade para ela, porque ela soube mais do que ninguém ser condizente e ética com os liames do Espiritismo. Como ela também já se comunicou algumas vezes aqui na reunião mediúnica dessa casa, para a minha felicidade, para a felicidade dessa casa. Então, meus amigos, são 24 anos de trabalho, onde nós enfrentamos muitas dificuldades nessa casa, mas acima de tudo, tem que estar preservado a caridade, o amor, a compreensão, a união entre aqueles que compõem essa casa e aqueles que participam desta. E quando percebemos que não estamos dentro desse parâmetro de amar e de instrução, que tenhamos pelo menos a caridade e a humildade, pedimos ajuda. E para encerrar a nossa palestra, eu queria ler uma mensagem desse livro, Os Passos de Jesus, que é uma obra do espírito Laurentino Simões, psicografada por Carlos Bacelli. É uma mensagem muito pequena, mas com um efeito bem dolorido, se a gente prestar bem atenção. O título da mensagem é Doença Grave. Veja, Laurentino Simões, vou passar aqui só uns dados dele, foi um dos militantes espíritas de Portugal. Foi uma das pessoas que trouxe o espírito para Portugal e psicografou esse livro para Carlos Bacelli. E esse livro, que é um livrinho pequeno, é um livro direcionado para espíritas, trabalhadores de centro e aqueles que estão dentro do espiritismo. E essa mensagem diz assim: doença grave. Vejam que interessante. Doença grave, com variada simatologia e difícil tratamento no espírita. 2 pontos. Achar que é missionário. É uma ilusão. A gente não está aqui para ser missionário de nada, salvo graves exceções. Jesus, Chico, Mahatma Gandhi. O resto é prova e expiação. Fazer uma autocrítica na qual ele próprio não acredita. Eu preciso me criticar por dentro para que eu possa ter a minha fé mais raciocinada. Caso contrário, eu fico solto pelo mundo. Provocar elogios ao seu respeito. Eu não posso, em hipótese alguma, querer que as pessoas façam elogios a mim pelo que eu faço sempre. Porque é o dar de graça o que de graça receber. Se eu tento provocar isso em alguém, eu estou muito doente. É uma doença grave. E aqui vale para tudo, para dentro do centro, fora do centro, no âmbito do trabalho, em qualquer local. Aparentar humildade que não possui. Eu não posso aparentar uma coisa que eu não sou, mas posso ser, buscar ser humilde, mas não aparentar aquilo que eu não sou. Para estar bem com todos, contemporaniza com a mentira. Se eu sou espírita, se eu estou no centro,
Eu posso me comprazer com a mentira dentro do centro, fora do centro. Não fere um pouco que a gente aprende na casa espírita? Fere muito. Deixar de assumir a posição doutrinária sincera para não se confrontar com o poder. Eu não posso, em muitas ocasiões, quando eu vejo que está acontecendo algo errado na casa espírita, ou até mesmo dentro, fora da casa, onde eu trabalho, e enfrentar as pessoas com medo do poder que elas têm. Se eu sou espírita, eu posso fazer isso com humildade e instrução, sem imposição. Omitir-se na defesa de um companheiro ideal. Se eu vejo que alguém está sendo condenado, maltratado no centro, por que eu não posso bater na defesa dessa pessoa? Ou até fora do centro, na rua, na roda de amigos, nas pessoas que estão no meu sofrimento, no meu dia a dia. Eu vejo uma pessoa sendo maltratada e eu não acolho, eu não protejo. Eu não sou espírita, eu sou tudo menos espírita. É deixar o mal se preponderar no bem. Dar mais valor à calculadora do que o Evangelho. Não preciso nem comentar. Allan Kardec fala disso no livro que é o Espiritismo. Que nós não podemos misturar os propósitos do Espiritismo, os propósitos da casa espírita com dinheiro. Não pode. Precisa de dinheiro? Precisa, porque tem conta de luz, tem equipamento, tem tudo. Mas a gente não pode deixar que isso se sobreponha aos princípios espíritas. A gente não pode, porque se corrompe, não flui bem. Não ter tempo para as obras assistenciais. Veja, são aquelas pessoas que vêm para o centro espírita, mas só querem receber, não querem fazer nada. Aí o que eu posso fazer no centro? Você pode fazer um sopro, pode limpar um banheiro, pode varrer o centro, preparar a cesta básica, está no DAI, ajudando, está aqui. Você pode fazer alguma coisa. Agora basta você primeiro querer. Ser de muita conversa e pouca ação. Falar mais do que ouvir. Não ter cabeça aberta para ouvir as opiniões. Reclamar de perseguição e intolerância de quem não comunga com as suas ideias. Tirar proveito pessoal de suas faculdades mediúnicas. Isso é muito sério. Eu já participei de muitas casas de reunião mediúnica que os trabalhadores não tinham o cuidado de falar um entre os outros. Não tinha esse cuidado. E aí, para a reunião mediúnica, o Espírito falava o que o médico dava vontade de falar. Complicado isso. Vi muito isso, as pessoas fazerem isso. Fico com vontade de falar do outro, não quer falar, e o Espírito vem e fala a reunião mediúnica. Tem que analisar isso com mais cuidado. Não ser transparente nos relacionamentos do centro com os confrades. Se porventura percebemos em nós algumas das simatologias acima listadas, não nos esqueçamos que o primeiro passo para a cura de qualquer doença é a pessoa aceitar que está doente e tomar a iniciativa de procurar um médico para ela. Esse é o primeiro passo. Só vamos conseguir nos amar, nos instruir, se conseguirmos ter a humildade de pelo menos acertar aquilo que não serve dentro de nós. Gostaria muito de agradecer o silêncio de todos. Gostaria muito de agradecer as pessoas que estão me ouvindo pelo Observador Espírita do Instagram. Gostaria muito de agradecer a paciência, o amor que tenho recebido nessa casa, por todos que aqui participam, por todos que aqui fazem parte dessa, no mundo espiritual ou no mundo material. Agradecer por esse momento em que nós refletimos essa mensagem. Espíritas amados, instruí-vos. E essa mensagem do Espírito Valentino Simões que se encaixa perfeitamente. Para que nós pelo menos tenhamos a humildade, o amor, a compreensão, pelo menos daqueles que professam a mesma fé como nós. Que Jesus nos abençoe. Uma noite de muita paz e equilíbrio para todos vocês. Muito obrigado.